Saudamos a todos com a paz de Jesus. Amém. Queridos, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui, pelo convite que foi estendido para partilharmos com vocês a palavra de Deus. Antes de iniciar o estudo da palavra de Deus, quero orar mais uma vez. Pai querido que estás nos céus, estamos aqui como filhos e filhas, buscando a Tua face, buscando a Tua bênção, buscando o Espírito Santo prometido por Jesus. Obrigado pelos que vieram aqui, Pai, em busca de uma porção dobrada do Espírito Santo. Derrama sobre nós esta bênção, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o Espírito Santo faz parte da nossa vida, faz parte do plano da salvação, porque a Bíblia apresenta o plano da salvação falando do Pai, falando do Filho e falando do Espírito Santo. Há pessoas que dizem, mas você acredita no Espírito Santo? Falou, eu acredito na Bíblia. E a Bíblia fala dezenas de vezes sobre o Espírito Santo, sobre o Filho, sobre o Pai. Queridos, nós encontramos na Bíblia 3 eras: a era do Pai, a era do Filho e a era do Espírito Santo. Em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, se referindo ao Pai, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, antes do Filho encarnar, antes do Filho ser gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e nascer santo, porque Lucas 1,35 diz que Jesus nasceu santo, o santo que detinha de nascer será chamado Filho do Altíssimo. Nasceu santo, gerado pelo Espírito Santo. Aí começou a era do Filho. Antes, no Antigo Testamento, a era do Pai, aquele que proveu o nosso Salvador. Durante 33 anos, Jesus Cristo viveu aqui, mas o ministério de Jesus durou mesmo 3 anos e meio, que foi do batismo dele até a sua morte. E então, terminou a era do Filho, e ele disse, eu irei, mas vou enviar o Consolador, não deixarei vocês órfãos. Eu vou voltar para vocês através do Espírito Santo que eu vou enviar. Então, queridos, com a descida do Espírito Santo no dia do Pentecostes, começou a era do Espírito Santo, o Deus presente na terra. O Espírito Santo, chamado também de dispensação do Espírito Santo. Agora, eu quero que você abra a sua Bíblia em Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9 tem aqui uma profecia chamada de 70 semanas, que introduz diante de você a era do Filho, quando o Filho nasceria aqui nesta terra como Cordeiro de Deus para exercer o seu ministério aqui na terra. Aqui está em Daniel capítulo 9. Vamos ler então o verso 24. Verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo e para a sua santa cidade. 70 semanas. Semanas proféticas, semana de anos. São 70 vezes 7, 490, são 490 anos. 70 semanas Deus separou para o povo judeu. E o que aconteceria no final dessas 70 semanas? Para acabar com a transgressão. Jesus veio para isso, não é? Acabar com o pecado, vencer o pecado. Será que ele venceu? Venceu o pecado? Venceu. Acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, diz aqui, para expiar a iniquidade. Será que ele expiou a nossa iniquidade? Pelo sangue de Jesus somos expiados, purificados, perdoados, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Normalmente nós esquecemos desta última frase do verso 24. Para ungir o santo dos santos. Antes de Moisés começar a usar o tabernáculo terrestre, feito lá no deserto. Lembram-se vocês que Deus deu um modelo para Moisés?
Êxodo capítulo 25, verso 8, me farão um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. E então Deus deu todas as medidas, instruções, e o tabernáculo terrestre foi construído com o pátio, com o lugar santo e lugar santíssimo. Mas antes de ser usado o tabernáculo terrestre, Moisés foi orientado por Deus para ungir o santuário, o tabernáculo. Então ele ungiu o pátio, o altar, ungiu o lugar santo e entrou no Santíssimo e ungiu o Santíssimo. Ou seja, o tabernáculo terrestre estava ungido, inaugurado, agora poderia ser usado. Tudo isso era um símbolo do que aconteceria no santuário do céu. E aqui em Daniel capítulo 9, verso 24, diz que Jesus veio não somente para morrer pelos nossos pecados, para extinguir os nossos pecados, trazer justiça eterna e selar a visão. Diz também, ele veio para ungir o Santo dos Santos. Quando é que então Jesus ungiu o Santo dos Santos? Quando? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6. Vamos ler então o verso 19. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário. Falando de que santuário aqui? Santuário onde Jesus entrou. Jesus entrou no santuário da terra? Não podia, porque ele não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá, não podia ser nem sacerdote no santuário da terra. Mas ele pode ser sacerdote no santuário do céu. E quando Jesus ressuscitou e subiu ao céu, ele subiu para entrar no santuário. Aqui diz, olha, temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, que entra no santuário, que fica atrás do véu. O que ficava atrás da cortina que separava o lugar santo e o santíssimo? Atrás do véu estava o santíssimo, o santo dos santos. No santuário da terra era a arca do concerto com os 10 mandamentos. No santuário do céu tem a arca do concerto, mas tem também ali o trono de Deus, o trono do Pai. E aqui diz que Jesus entrou, olha aqui. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Alguns pensam que Jesus entrou no Santíssimo somente em 1844, no final das 2.300 tardes e manhãs de Daniel capítulo 8, verso 14. Não, queridos, em 1844 ele entrou como juiz, para iniciar o juízo, mas para ungir o santuário celestial e começar a oficializar, para começar o seu ministério no santuário celestial, ele teve que ungir o santuário celestial, como Moisés ungiu o santuário da terra. Ele ungiu o lugar santo e ungiu também o santo dos santos. Por isso em Daniel 9, 24 diz que ele daria fim aos nossos pecados, estabeleceria a justiça eterna, selaria a visão e ungiria o santo dos santos. Existia uma festa no tabernáculo terrestre, existia uma festa que apontava para esta transição da era do Filho para a era do Espírito Santo. Qual era esta festa que existia no santuário da terra? A primeira festa era a festa da Páscoa, dia 14 de Nisan do calendário judeu, dia da Páscoa. A segunda festa era a festa dos pães asmos, dia 15 de Nisan também. A terceira festa era a festa das primícias, dia 16 de Nisan, 14, 15 e 16, tudo no primeiro mês. E aí, depois das primícias, contavam 50 dias e vinha então a festa dos 50, Pentecostes, a festa dos 50 dias, a partir das primícias. Jesus ressuscitou no dia das primícias, no dia 16, ele morreu no dia 14, ficou o dia 15 todo na sepultura e no dia 16 ressuscitou.
ressuscitou. E, queridos, era no dia das primícias. 50 dias depois, era a festa do Pentecostes. Jesus, depois de ter apresentado diante do Pai as primícias, no dia das primícias, ele subiu ao Pai, apresentou diante do Pai as primícias, que foi aquela multidão que ressuscitou com ele, como diz Mateus 27, versos 51 a 53, que diz que muitos corpos de santos ressuscitaram com Jesus, saindo da sepultura depois da ressurreição dele. Mateus 27, verso 53. Depois da ressurreição dele. E ele apresentou, ele não subiu de mãos vazias. Quando ele subiu ao Pai no dia das primícias, ele tinha primícias para apresentar. E ele apresentou diante do Pai aquele molho de primícias, chamado de a grande multidão de santos que ressuscitaram glorificados, comprados pelo seu sangue, e que já estão no céu. Não é só Moisés, Enoque e Elias que estão no céu. Tem muitos corpos de santos que foram ressuscitados. Não sabemos os nomes deles, mas estão no céu. Inclusive os 24 anciãos de Apocalipse capítulo 4 e 5, os 24 anciãos foram escolhidos dentre esta multidão que ressuscitou com Jesus e subiu para o céu. Queridos, no dia do Pentecostes, 50 dias após as primícias, 50 dias após a ressurreição de Jesus, foi a inauguração do santuário do céu. Festa do Pentecostes. Jesus foi entronizado. Cumpriu-se uma profecia que saiu da boca de Jesus quando ele disse: todo o poder me é dado no céu e na terra. Todo o poder, não parte do poder, todo o poder me é dado no céu e na terra. Ungiu o santuário celestial. E agora ele envia o Espírito Santo. Não enviou antes. O Espírito Santo sempre se manifestou na vida de indivíduos, especificamente como no caso de Moisés, no caso de Gedeão, no caso de Josué, no caso de Sansão, que o Espírito Santo se apossava destas pessoas, mas não era a era do Espírito Santo. Mas agora estava sendo inaugurada a era do Espírito Santo, porque Jesus iniciou seu ministério no céu e disse: todo o poder me é dado no céu e na terra, e enviou o Espírito Santo, não um dia antes nem um dia depois, mas exatamente no dia de Pentecostes. Isso está em Atos capítulo 2, abra sua Bíblia, Atos capítulo 2. Por isso, queridos, nós vivemos na dispensação do Espírito Santo. Às vezes vivemos inconscientes disso. Existem tantos cristãos vazios, cristãos que ainda não se deram conta de que estão vivendo na dispensação do Espírito Santo. Não estão no Antigo Testamento. No Antigo Testamento o Espírito Santo era derramado sobre 1, 2, 3, com raridades, como raridade. Você vai encontrar esses nomes, que eram homens que eram possuídos pelo Espírito Santo. E até citamos os nomes deles aqui: Moisés, Josué, Gideão, Sansão. Mas hoje você não vive neste tempo do Antigo Testamento. Você está vivendo no tempo da chuva do Espírito Santo, da chuva abundante, chuva que começou com a chuva temporã, e está se avolumando para se tornar uma chuva serôdia, uma porção dobrada. E muitas vezes vivemos inconscientes disso, como se tivéssemos que mendigar. Será que Deus vai me usar? Será que vai me usar? Você é filho ou não é filho de Deus? Se você não é filho ou filha de Deus, Deus não vai te usar mesmo. Mas se você foi gerado pelo Espírito Santo, será que eu fui gerado pelo Espírito Santo? Se você não sabe se foi gerado ou não, é porque não foi gerado. Mas os que são gerados pelo Espírito Santo, sabem que foram gerados pelo Espírito Santo, sabem que são filhos e filhas de Deus. E queridos, a estes,
O Pai não nega o quê? O Espírito Santo. Aqui em Atos capítulo 2, vejam comigo o verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, 50 dias após a ressurreição de Jesus, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu, muitas nacionalidades. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Línguas estranhas? Não. Cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estranha ou estrangeira? Estrangeira, é óbvio. Línguas que existiam. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que estão falando? Então como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? O mundo hoje foi tomado por um movimento pentecostal falso. Quando você vai andando pela rua e encontra um monte de ouro aqui, um saco de ouro ali e muito ouro, provavelmente é falso, porque o ouro é raro. Deus não vai derramando o Espírito Santo assim sobre qualquer um, de qualquer jeito. Não. Ele tem exigências para derramar o Espírito Santo. Quando você vê muitas pessoas recebendo o Espírito e falando em línguas, muitos, é de você colocar um pé atrás e falar: espera aí, como é que é? São línguas estrangeiras ou línguas estranhas? Porque o falso vem depois do verdadeiro. Quando você quer saber qual é o verdadeiro, você vai na origem. Porque o falso nunca vem antes do verdadeiro. E a origem do dom de línguas é língua o quê? Estrangeira. Essa é a origem. É o primeiro derramamento, a primeira manifestação. Com base no verdadeiro, Satanás criou o quê? O falso. Que é estranho. Parece que é a mesma coisa. É estranho. O dom de línguas verdadeiro, primeira vez manifestado, era estrangeira. O falso de 1 Coríntios capítulo 14 é estranha. Quase a mesma coisa. Aqui se manifestou na vida dos apóstolos de Jesus, santos homens de Deus. Lá em Corinto se manifestou na vida dos fofoqueiros corintianos. Tem nada a ver com Corinthians, tá? Estou falando dos corintianos. Porque a igreja de Corinto era uma fofoca, era uma briga só, do capítulo 1 até o final. Vocês leram o capítulo 1 de 1 Coríntios? Estou ouvindo que entre vocês tem muita briga. E quem me informou foi o da família de Cloé, que contou tudo isso para mim. Está uma briga toda, e tem um homem aí vivendo com a madrasta, com a mulher do pai dele, vocês não fazem nada. E vocês também estão recebendo uns dons aí, umas línguas que são estranhas, línguas que fazem muito barulho, muito... Queridos, lógico, a igreja de Corinto era uma igreja problemática, muito diferente dos apóstolos de Jesus, que passaram 10 dias confessando os seus pecados, 10 dias confessando os seus pecados, antes de chegar o dia do Pentecostes. 10 dias antes do Pentecostes,
os discípulos estavam reunidos no cenáculo, confessando os seus pecados, tirando as diferenças que existiam entre eles, pedindo perdão um para o outro e pedindo perdão para Deus. Jesus andou com eles 40 dias após a ressurreição, subiu para o céu, conforme diz Atos capítulo 1, e eles permaneceram 10 dias confessando seus pecados. E então, quando se cumpriu 50 dias, eles estavam unidos, perdoados, e então o Espírito Santo desceu. O Espírito Santo não vai ser derramado sobre quem não confessa os seus pecados. O Espírito Santo não vai ser derramado para quem tem dívida e não paga, sobre quem rouba a Deus e não paga, sobre quem tem o coração no mundo. Se Deus é o primeiro na sua vida, você vai ser o primeiro na vida de Deus. Deus não é um Deus bonzinho, Deus é um Deus bom, mas exigente. Exige confissão dos pecados, romper com os pecados familiares conscientes da sua vida, como os discípulos fizeram durante 10 dias, para então acontecer um Pentecostes na sua vida, o dia do Pentecostes. Deus quer que este dia do Pentecostes aconteça na sua vida. Vivemos na dispensação do Espírito Santo, e o Espírito Santo está aguardando a confissão, está dando arrependimento, está nos atraindo para Jesus, está para ser derramado. E em Lucas, Jesus falou: se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos filhos, muito mais o Pai que está no céu dará o quê? O Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Deus não nega o Espírito Santo. Você quer uma porção dobrada? Deus dá uma porção dobrada, mas Deus não vai colocar vinho novo em odres velhos. Deus não derrama o Espírito Santo sobre a velha natureza. A velha natureza tem que ser sepultada e nascer uma nova criatura, odres novos, para ser cheio do vinho novo, em nome de Jesus Cristo. E o nosso apelo hoje é para que você seja um odre novo, receber o vinho novo do Espírito Santo. Amém? Amém. Quantos daqui querem hoje a porção dobrada do Espírito Santo? Aleluia. Deixe-me orar com vocês. Pai querido que estás nos céus, humildemente eu quero fazer agora uma entrega de cada mão levantada. Que aqueles que estão manifestando o desejo de receber uma porção dobrada do Espírito Santo, aqueles que estão dispostos a serem odres novos, para receberem um vinho novo, que o Senhor nos aceite, que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos convença do pecado, que o Senhor nos ajude a romper com os pecados, qualquer coisa que impeça a tua bênção, Pai. Nós queremos uma porção dobrada do Espírito Santo, porque o Senhor Jesus prometeu. E é em nome de Jesus que nós estamos pedindo, e todos dizemos amém, Senhor. Amém, Senhor.